Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem achar moça virgem que não está desposada, e pegar nela e se deitar com ela, forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Agora capítulo 24, verso 1. Se um homem tomar uma mulher e lhe casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Amém. Seguindo aquela proposta de falar alguma coisa a respeito do casamento lá no Velho Testamento, ontem, depois de falar daquela era sombria sobre a mulher, eu falei um pouquinho a respeito do dote, a respeito do desposamento, a respeito da interferência dos pais na escolha do cônjuge. Falei um pouquinho da cerimônia do casamento e também paramos quando a gente falava das circunstâncias que o divórcio entrou na nação de Israel. Lembramos que Israel vivia entre os povos que divorciavam.
Lembramos que o divórcio foi criado quase 1800 anos antes de Cristo, isto é, aproximadamente perto do fim da morte de Abraão. Um homem chamado Hammurabi, rei da Mesopotâmia, o sexto rei da Mesopotâmia, criou a lei do divórcio. Era uma coisa muito antiga e as nações praticavam o divórcio. Aí lembramos que Israel, que era uma nação de muitas mulheres e poucos homens, porque no Egito eles passaram por aquelas experiências de ter os filhos jogados no rio e as meninas deixadas viver, e também depois que entraram no deserto, homens morreram na guerra, e quem sabe muitos homens lá no Egito foram também mortos por causa das suas resistências. Então aquela nação se tornou uma nação de muitas mulheres e poucos homens, homens velhos e mulheres novas. E nessas circunstâncias, as mulheres passaram a ser exploradas, humilhadas, e entrou também o divórcio na nação de Israel, por pressão da própria nação. A própria nação sugeriu, e não só sugeriu, fez pressão a Moisés para que permitisse que também entre eles praticasse o divórcio. Mas não foi só essa questão do divórcio que foi permitido em Israel. Muitas outras coisas foi permitido a Israel. Coisas que nunca foram a vontade de Deus, mas vivendo eles naquele estado, naquelas circunstâncias e fazendo pressão, Deus interferia de alguma maneira para livrar os desvalidos. E depois nós vamos pensar um pouquinho nisso, mas quero pensar que as interferências divinas não deve ser vista como uma aprovação da conduta, do caráter da pessoa. Muitas vezes, as interferências divinas eram uma reação da sua graça diante dos desvalidos. E mesmo não aprovando, ele interferia a favor dos necessitados. Então, muitas coisas nesse sentido aconteceu. Por exemplo, antes de haver lei, Deus interferiu a favor de Agar. Mas Agar era escrava egípcia que teve um filho com Abraão. E nunca foi a vontade de Deus que isso acontecesse. Deus tinha feito uma promessa a Abraão e Sara. Porém, vendo as circunstâncias que Agar estava, ele interferiu a favor dela. Lemos também de Deus interferindo a favor de Lia. Lia era a mulher desprezada de Jacó. Ele amava Raquel. E Lia era aquela segunda mulher, aquela mulher desprezada. E nós cremos que Deus interferiu a favor dela, porque ela passou a dar filhos a Jacó. Mas esta não era a vontade de Deus que o homem tivesse duas mulheres. Nunca foi. Aprendemos isto ontem, que Deus fez um homem para uma mulher para um homem.
Lemos depois da lei que Deus interferiu a favor de Ana. Era a segunda mulher de Eucana. Era estéril. E Deus interferiu a favor dela e deu um filho, Samuel. Então a gente vai vendo a reação da graça divina em favor dos desvalidos, em favor daqueles que são abandonados, desprezados e humilhados pelos demais. Independente da sua aprovação, ele interfere a favor dos desvalidos. Anotei aqui, por exemplo, Deuteronômio 21, 10 a 14, a gente não tem como ler, são textos longos, mas a gente vai citar, vocês podem comparar depois. É uma interferência a favor da mulher cativa. O povo ia à guerra, trazia aqueles povos cativos, e entre aqueles povos, uma mulher bonita, uma mulher formosa, e um daqueles homens se interessava por aquela mulher. Então Deus deu instrução a respeito disso e proibiu que essa mulher depois fosse vendida como escrava. Anotei aqui, Deuteronômio 21, 15 a 17, a interferência, a proteção do filho primogênito da mulher desprezada. Existia a lei da primogenitura, mas se o filho primogênito era daquela mulher desprezada, então não se cumpria a respeito dele, não lhe dava os direitos que ele tinha, e Deus interferiu, mesmo sendo ele filho de uma segunda mulher, ou da mulher desprezada. Deuteronômio 22 e 15, hoje nós lemos da proteção da virgem. A mulher se casava, o marido levantava uma suspeita, ou seja, uma acusação falsa contra ela, e dizia, ela não é virgem. E divorciava ou abandonava aquela mulher. E nós lemos ontem, ou lembramos da tradição e como se realizava as cerimônias, e aquele costume estranho, né, de apresentar a roupa manchada de sangue, prova da virgindade. Então, os pais da moça tinham essa prova, levava perante os anciãos e dizia, esse homem levanta acusação falsa contra minha filha, mas aqui estão as provas da sua virgindade. O homem era açoitado, era multado, e não podia abandonar aquela moça. Deuteronômio 24, a gente pode chamar Deuteronômio 24 da interferência a favor da mulher deficiente. E alguém pode pensar, mas como a favor da mulher deficiente? O texto diz assim, se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela, e se lavrar um termo de divórcio, lhe der na mão e a despedir de casa. Esse texto, ele não trata de um desvio de conduta. Ele não fala de um defeito de caráter da mulher. Não. Mas ele fala que se o homem achasse na mulher uma coisa que não fosse agradável aos olhos. Então, muitas vezes a gente pensou que isso era uma questão moral. A mulher não era virgem. Porém, não é disso que se trata Deuteronômio 24. Não é uma questão da virgindade dela.
Porque se fosse uma questão da virgindade dela, todos vocês iam dizer, então ela teria que ser apedrejada, segundo a lei. Mas o cerne da questão é o exame dos olhos. O homem ia achar na mulher uma coisa que ele não gostasse. Vocês podem pensar no que quiser. Ele ia achar naquela mulher uma coisa que ele não ia gostar. Não uma coisa que não era agradável aos olhos. O homem do passado, e o homem do presente, e o homem do futuro, ele sempre vai ter uma apreciação pela beleza da mulher, pelo corpo da mulher. Só que o homem do passado, ele não tinha uma visão nítida do corpo da mulher. As vestes que usavam anteriormente, e pode até ser brincadeira, né? Mas se voltassem a usar seria interessante, né? Aquela veste que não expusesse o corpo feminino. Aquele tipo de veste que não seria uma veste sensual, provocante. Antigamente as vestes eram assim e os homens não tinham uma ideia como era o corpo da sua noiva, como era o corpo da sua namorada. Porém, depois do casamento, na noite de núpcia, ele tinha essa oportunidade. E ele poderia encontrar uma coisa que ele não ia gostar. Isso pode ser um absurdo, não é verdade? Alguém pode estar pensando, mas isso é um absurdo. Mas a Bíblia diz isso. A versão atualizada diz assim: achar coisa indecente. Mas a corrigida diz assim: achar uma coisa feia. Mas a NVI diz assim: achar uma coisa que ele reprova. E uma versão antiga católica diz assim: achar uma fealdade. Fealdade. Uma coisa feia, uma coisa anormal, uma coisa deformada. E por causa dessa coisa feia, dessa coisa anormal, dessa coisa deformada, o homem não queria mulher. O homem dispensava a mulher. Era uma exigência física. Ela não correspondeu com a expectativa daquele homem. E alguém pode estar pensando, mas Deus concordava com isso? É claro que não. Ele disse: eu odeio o divórcio. Isso é deslealdade, isso é infidelidade, isso é dureza de coração. Mas entre uma coisa e a outra, entre essa mulher permanecer casada e ser humilhada a vida inteira, e desprezada a vida inteira, Moisés achou preferível permitir o divórcio. E não tem nada aqui que possa nos levar a crer que Deus aprovava. Nada, absolutamente nada. Senão eu não ia dizer depois: eu odeio o divórcio. E o homem chegar a esse ponto de mandar uma mulher embora, porque talvez teria um dos seus membros defeituoso. Talvez o propósito para o qual ele tinha casado, ela não ia ser útil. Quem sabe ela não ia ter condição de amamentar o filho.
Enfim, e a mulher era despedida. Coisa feia, coisa indecente, uma fealdade, uma coisa que o homem reprovava. Nada de defeito de caráter, nada de defeito de conduta, nada. Uma questão física. E por isso, o Senhor chamou isso no Novo Testamento de dureza de coração. Dureza de coração. Então, nesse contexto de machismo, de infidelidade, de dureza de coração, de desvalorização da mulher, é que entra o divórcio em Israel. Motivo? Não ser agradável aos olhos. Alguém pode sentir vergonha de ser homem, né? Talvez naquele tempo alguém piedoso sentia vergonha de ser homem, por causa do tamanho dessa agressividade, né, à vida piedosa. E foi nessas circunstâncias que o divórcio entrou em Israel. O divórcio era para proteger essa mulher deficiente. Essa mulher que não conseguiu atrair o seu esposo com o seu corpo. E ela era abandonada. Quando a gente começa a entrar nesse assunto do divórcio, ele começa a ficar difícil não por falta de base bíblica, mas por uma imensidade de pessoas que pensam diferente. E aqui, por exemplo, no verso 1, vamos pensar só no verso 1. No verso 3, nos dá uma ideia que existia sim divórcio no decorrer do casamento. Mas no verso 1, nos traz uma ideia que essa mulher era despedida virgem. E alguém pode pensar, isso é um outro absurdo. Isso é um outro absurdo. Só que nós só temos duas maneiras de crer. Ou você crê que Moisés tinha orientado que se o homem, então, não gostasse da mulher por algum defeito, por alguma coisa feia, por alguma normalidade, ele então despedisse a mulher virgem, para que ela pudesse casar com outra. Ou você vai crer que Moisés disse, olha, casa, possui a mulher, engravida ela, e depois manda ela embora. Você só tem essas duas opções. Então você vai ficar com qual? Eu prefiro ficar com a primeira. Que Moisés disse, olha, você não gostou da mulher? Despede ela, dá a carta de divórcio dela, virgem. Ela pode casar com outro menos exigente. Mas é uma dificuldade. Só que eu acho muito mais difícil crer que aquele homem de Deus disse para os judeus que depois de possuir a moça, humilhar a moça, mandava a moça embora. Quem sabe, até grávida. Então, eu fico com a primeira opção. É claro, não quero enfiar isso para a goela abaixo de ninguém. Tem coisas que a gente crê, aceita, tem paz, porém não tem o direito de fazer as pessoas crer como a gente crê. Mas lendo isso, eu particularmente gosto de entender que aquela moça era despedida virgem. Mas só para te ajudar, para tirar suas dificuldades, nós lemos o capítulo 22.
E o capítulo 22 disse: o homem casou, possuiu a mulher, e depois levantou acusação contra ela. Ela não era virgem. Os pais da moça levou a prova. Está aqui, uma peça de roupa manchada de sangue. É as provas da virgindade da minha filha. E o homem levantou uma acusação falsa. Traz ele, açoita, multa, e nunca pode mandar a mulher embora. Se o homem possuísse a mulher, tirasse a sua virgindade, então ele não poderia mandar a mulher embora. O verso 4 dá uma mãozinha nisso. Diz assim: então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. E essa expressão contaminada indica a perda da virgindade. Então, depois que ela fosse contaminada, ela não podia voltar ao marido anterior. É claro, eu estou admitindo que o verso 3 dá a entender que sim, haveria divórcio no decorrer do casamento. Aí seria uma questão à parte? Teríamos que considerar um segundo casamento? Como seria? Mas essa questão da contaminação, como estamos a lembrar, indica a perda da virgindade. E eu anotei aqui Apocalipse 14, verso 4, onde o Senhor faz menção de 144 mil homens que vão seguir o Cordeiro e que eles não se contaminaram com mulher. E essa expressão, não se contaminaram com mulher, quer dizer, são castos, são virgens, nunca possuíram mulher. Então, o que a Bíblia chama de contaminação, nesse sentido, é a perda da virgindade. Ela não podia voltar ao marido anterior, depois que ela tinha feito um novo casamento, ou seja, de alguma maneira, aquele primeiro casamento teria arrasado a vida dela. Mas nós estamos lidando com essas coisas difíceis e optando pela justiça, optando por aquele homem de Deus ter pensado, ter aconselhado aquelas pessoas, dizendo: olha, infelizmente vocês querem, não tem como evitar, então vocês vão proceder assim, assim e assim. E hoje vocês vão sair daqui com essa tarefa difícil. Vocês vão levar na mente que o homem não gostou da mulher e dispensou ela virgem, ou que o homem tirou a virgindade da mulher e talvez engravidou a mulher e depois mandou embora. E aí vocês teriam que procurar uma base para isso, né? Vai ser uma tarefa para gigantes. Mas nós estamos pensando nisso e vamos pensar nessa questão do divórcio que entrou na nação de Israel. Já lembramos que ele teve origem na Babilônia, por Hammurabi, o seu sexto rei, quase 1800 anos antes do Senhor Jesus. E isso quer dizer um pouco depois da dispersão de Babel. As nações ficaram pequenas, se dividiram, e havia uma grande necessidade de crescimento rápido. Naquele tempo que os maiores engoliam os menores, as grandes nações
saíam conquistando tudo que tinha pela frente. E Hammurabi, o 6º rei da Mesopotâmia, cria a lei do divórcio para promover um crescimento rápido. Homens para a guerra, homens para mão de obra. Ele cria o divórcio. Eu anotei aqui alguns artigos, e o de número 134 diz assim: admite o divórcio para a mulher de um prisioneiro que não tiver renda suficiente para garantir o sustento da família. Verso 36, artigo 36. Para a mulher de um foragido, admitisse o divórcio. Para alguém que desaparecesse, a mulher poderia se divorciar e casar, ela precisava continuar tendo filhos. Artigo 141. Dá ao marido o direito de se divorciar de uma mulher de má índole para casar com outra. 148. Permite que o marido se divorcie da mulher que for acometida de doença incurável, mas ele fica obrigado a cuidar dela. 142. Dá à mulher o direito de divorciar de um homem relaxado, impotente, irresponsável e desonesto. Então, vocês veem que são medidas inteligentes. O rei estava pensando numa coisa inteligente. E já que ele não seguia nenhum princípio divino, pelo contrário, a Mesopotâmia tinha 3.000 deuses. Seria errado isso? Não. Ele deve ter sido aplaudido por isso. E a sua nação cresceu de tal ponto que se tornou o primeiro império a governar o mundo inteiro. Era uma medida inteligente, criado por um rei pagão para fins materiais. Israel adotou, sem ter as mesmas necessidades. Israel adotou, sem nenhuma necessidade, e fez pior do que Hammurabi. Só deu direito ao homem e não à mulher. Então, aqueles que deveriam ser o sal da terra, a luz do mundo, fizeram pior do que o incrédulo. Agora, como nós sabemos, o Senhor Jesus disse que isso seria dureza de coração, e que isso foi dureza de coração. E no tempo do Senhor Jesus, a coisa estava tão difícil que as pessoas não perguntavam se o divórcio era uma coisa legal. Mas as pessoas perguntavam: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E existia uma escola que dizia sim. Até se ela queimar o arroz, você pode divorciar dela. É verdade, existia uma escola de um rabino que defendia isso. Nós temos que parar desejando que o Senhor nos dê compreensão. Alguém pode estar perguntando: mas o que tem a ver o divórcio do Velho Testamento com o divórcio do Novo Testamento? Nada. Nós estamos falando isso porque o nosso desejo é que vocês tenham uma ideia clara a respeito do casamento, a respeito do amor de Deus pelo casamento, mas que o Novo Testamento nem isso permite. E depois, tomara que não haja tempo, né? O Novo Testamento vai fazer menção disso, que para a igreja
que para o povo que vai morar no céu, não se permitirá tamanha injustiça. Mas o povo que vai morar no céu prega o perdão, a reconciliação. E até Jesus voltar, nós não devemos abrir mão disso.